sobre quem fala. É sobre de quem se fala. Põe isso na sua cabeça. Como assim? Não é sobre o Padre Fábio. É sobre quem o Padre Fábio está falando. Não vai para a igreja para me ver. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nada para te dar. Vai na igreja para saber aquele que tem para te dar e é sobre ele que eu vou falar. Mas, mais uma vez, eu não vou na igreja pra ver quem tá lá. Eu vou na igreja porque eu quero receber Jesus, eu quero receber a palavra. Eu quero ser tocado ali dentro ali. Não tem como eu ser tocado se eu não sei o que tá acontecendo ali dentro aí. Eu vou na igreja esperando isso, ser tocado, sair de lá uma pessoa melhor, né? E sei lá, talvez até Heresia. Robertinho já tá achando ruim de eu falar que eu quero ser tocado. Tipo assim, parece uma coisa egoísta, né? Mas. Não, mas eu te entendo. Quando você fala isso, você fala assim, eu quero ter uma intimidade com o rito. Sim, claro. Eu quero saber o porquê que eu sento. Por que eu levanto? Por que eu joelho? Por que eu ajoelho? Vou te dar um ensinamento prático na Igreja Católica Apostólica Romana. Estar de pé significa estar ressuscitado junto com Cristo. Ajoelhar significa sepultar os seus pecados junto com o Cristo sepultado. Você não precisa saber mais nada sobre ajoelhar e ficar de pé. Você tendo essa consciência é o suficiente. Todas as vezes que você se ajoelha na igreja, você sepulta os seus pecados. Todas as vezes que você se levanta, você ressuscita com Jesus ressuscitado. Boa. Você Eu fala imaginava. bonito demais, Não, cara. sabe por quê? Eu fala imaginava o bonito contrário. Eu demais. pensava assim, ó, o padre falou, fica em pé. Se for que os outros que estão lá na frente, eu não levanto, não, tá ligado? Porque A tem posição outros de que vão estar ler de lá. pé é a posição de quem está ressuscitado. Nós ressuscitamos com Cristo. E quando eu me ajoelho é porque eu desço a mansão dos mortos para sepultar os meus pecados. Porque foi para isso que Jesus morreu. O sacrifício da cruz foi para redimir meus pecados. E todas as vezes que eu me ajoelho, eu faço o memorial do sepulcro do Senhor. Eu desço ao sepulcro para deixar ali os meus pecados. E levanto ressuscitado como um homem novo. É isso que eu precisava saber, cara. Eu ia ajoelhar com muito mais gosto, sabendo que eu ia sepultar meus pecados. Sim. E É vou isso. levantar com muito mais Não, gosto, tô e ressuscitando. olha uma lógica. Olha só, não, cara, E olha que a isso, lógica, velho. assim, É o isso. entendimento final que você tem, que sempre que você se ajoelha, que você entra lá, que você vai no sepulcro lá, que você tá junto com ele no final, fatalmente, depois você se levanta. Necessariamente você tem que levantar. Você vai se levantar. Ou seja, você vai ressuscitar. ressuscitar. Sempre que você se ajoelhou, Por isso que você vai reviver depois novamente. que você ajoelha, o que o padre faz? Fala, mistério da fé. Nós não entendemos. É o mistério da fé. E o que a gente proclama? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Isso também é outra crítica que eu tenho. Porque eu nunca sei o que eu tenho que proclamar lá dentro, não. Ninguém sabe. Eu nunca. Não, as pessoas Se não tiver antigas folhetim, sabem. se não tiver folhetim, Não, porque são as várias pessoas respostas. antigas sabem. Elas Não sabem mudou todas tudo. as respostas na ponta da Agora língua. mudou. É. Mudou, o missal mudou. Se não tiver folhetim, ninguém sabe. Pô, é um pouco chato, né? A pessoa falando as coisas, você tem que ficar assim. Não, mas você tem Já que viu ir que tem mais gente que vezes, assim. velho. Mas se você tiver a Eu consciência fico do assim, ato... mas é porque eu vou pouco. Quem Mas vai se você mais tiver sabe. a consciência do ato, eu sei o que eu estava fazendo ajoelhado, eu sei o que estava acontecendo na minha alma quando eu ajoelhei, e eu sei o que está acontecendo agora que eu levantei. Você não precisa falar nada. Porque você sabe o porquê que você ajoelhou, porquê que você levantou. E não esqueça nunca mais. Qual que é a diferença de celebrar uma missa e de ver uma missa pra você? Quando eu presido, eu estou agindo na ação do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou o Cristo no altar. In persona Christi. Eu presido a Assembleia. Eu que vou agir na pessoa de Jesus Cristo. O Cristo que vai se apropriar do sacramento da ordem que eu recebi, vai presidir a Assembleia. Quando eu estou na Assembleia, eu sou presidido por quem está no altar.
Essa é a diferença. É uma responsabilidade gigantesca, hein? Gigantesca. Você sente esse peso quando Cristo está em você? Falando O através Cristo de você? está em nós, em todos nós. A partir do batismo, nós partilhamos do mesmo sacerdócio. A única diferença é que na Assembleia eu fui tirado do meio do povo, constituído na dignidade sacerdotal, para representar este povo de onde eu saí nas coisas de Deus. Eu sou do povo. Por isso que quando eu chamo vocês para rezarem, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício, ou para que o nosso sacrifício, eu me incluo. Porque eu também estou oferecendo um sacrifício por mim. Eu também preciso ser perdoado. Eu me ajoelho também na hora da missa. Tenho os meus momentos de ajoelhar, de sepultar meus pecados. Então, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O que vocês respondem? Receba o Senhor Deus por tuas mãos, Padre, este sacrifício. Para a glória do nome de Deus, para o nosso bem na Assembleia e para o bem de toda a Igreja. Que é o momento da liturgia eucarística. Que é o momento em que as mãos do Padre, que são ungidas pelo óleo do crisma, ficam sempre voltadas para o povo intercedendo. Aliás, este gesto é um gesto sacerdotal, pertence exclusivamente ao Padre. Né? Os fiéis leigos não erguem as mãos em momento nenhum da missa. Nem assim? Assim Criou-se uma tradição na América, no Brasil, de rezar o Pai Nosso com os braços abertos. Sim. Né? Mas isso não é uma orientação litúrgica, porque abrir os braços é um gesto sacerdotal. Tanto que agora a nova versão do missal coloca um convite para que o sacerdote convide o povo a erguer as mãos, porque as comunidades foram acostumadas a isso. Sim. Não é um erro, mas não é um gesto que pertence à Assembleia, porque erguer as mãos é um gesto que pertence ao sacerdote, porque ele é o intercessor entre o povo e o altar. É um gesto eu acho que sacerdotal. isso aí, sabe, eu não sei se é verdade o que eu vou falar, mas isso surgiu de rezar o Pai Nosso com as mãos dadas. Não, E aí, no criou-se muito, final, sobretudo no a final última da pessoa década. que estava ali no final, que ele não tinha com quem dar as mãos, ele terminava com a mão assim. E aí, quem estava sozinho, por exemplo, repetia meio que o gesto, sabe? Ficava com as mãos assim, porque não tinha onde pegar. Na verdade, os padres, no período da década de 80, quando foi o auge da teologia da libertação, que foi um movimento ideológico dentro da Igreja Católica, os padres queriam popularizar o rito. E queriam que os leigos fizessem também as partes que competem só aos padres, aos sacerdotes. Uma coisa é ser leigo, outra coisa é ser o sacerdote. Entendi. Então, os padres chamavam o povo para levantar a mão junto com eles. Os padres falavam para o povo rezar as orações que são deles. Ah, vamos rezar junto agora. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, que é a oração pela paz. É uma oração de intercessão, ela pertence exclusivamente ao padre. Ele está intercedendo pelo povo. O povo não reza uma oração sacerdotal. Existe um sacerdote constituído no meio daquele povo. Senão não precisa do padre no altar. Se o leigo pode fazer tudo, então cada um faz o seu. Então esse período acabou que distraiu demais o povo. Então o que é do sacerdote é do sacerdote. O que é do povo é do povo. É um rito, é uma liturgia. E a liturgia pertence à igreja, não pertence ao padre, não pertence aos leigos. Eu não tenho direito de alterar aquilo que não é meu. Se a liturgia é da igreja, eu sou obrigado a obedecer. Por isso que no livro que nós usamos na missa, que chama-se Missal, vem rubricas. O que são rubricas? Letras vermelhas, rubras, que ensinam o que tem que ser feito. Então, antes de ler as letras pretas que vocês escutam, tem a orientação em vermelho. Abre o braço, fecha o braço, ajoelha, levanta, fala pro povo, vira as costas, vira pra frente, vira pro povo e fala isso. Tá tudo ali. Pô, é o missal que fica lá em cima. Eu achava que era uma Bíblia aberta. Não, é o que missal. ficava lá. É o missal. Né? A Bíblia nós não usamos na igreja, porque a igreja é o lugar da palavra proclamada. Ela é proclamada do altar da palavra pelo livro próprio, que chama-se lecionário, ou seja, o livro das leituras.
como os pergaminhos do judaísmo. Qual que é a diferença do lecionário para a Bíblia? É porque a Bíblia tem uma sequência, que é uma sequência, digamos, literária, porque ela não é cronológica, ela Uhum. pode ser uma sequência histórica literária. E o lecionário, ele tem uma sequência dentro do ano litúrgico, do calendário da igreja. Entendi. Então você tem o dia certo para rezar aquelas leituras. Caramba. Então cada dia, e são iguais no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você chegar, é a mesma missa. Só muda tipo, o idioma, não, essas coisas. Hoje em dia muda-se porque o latim Já não é mais o... já não é mais a língua oficial para o rito da missa. É a língua oficial da igreja, o latim. Uhum. E não vai deixar de ser nunca. Só que com a mudança do Vaticano II, foi pedido que se rezasse os ritos em língua vernácula. Então, tirou o latim, não aboliu. O latim não foi abolido da liturgia. É permitido, inclusive, os cânticos em latim. E há uma orientação de resgate, sobretudo das partes fixas da igreja, que é o ato penitencial, que nós chamamos de Kyrie eleison, parte fixa do santo, no momento que reza o santo, que é o Sanctus, 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 né, que é a parte fixa. Sim. O Cordeiro de Deus, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Então, as partes fixas da igreja, a orientação litúrgica é que sejam cantadas em latim. Você sabe Mas rezar uma essa- missa em latim? Sei porque a gente aprende... Bom, na vida religiosa, onde eu fui formado, a gente aprendia o rito antigo e o rito novo, né? Aham. Porque a ordem conservava ainda a missa, que chama a missa de sempre, que é a missa onde nós rezamos de frente para o altar e não de frente para o povo. Acho que a missa essa- do galo é em latim também, não é? A missa do galo. As partes fixas, sim. E as orações. As orações de intercessão, o Papa faz em latim. Papa Francisco, nem tanto. Nem tanto. Com o Bento XVI, finalizou muita coisa. Que o Papa Francisco tirou o latim de muita coisa. Olha Então, que mas triste o latim isso aí. agora de verdade Hum? tinha que sair. Por Porque quê? uma coisa é o cabeleiro ir lá e não entender que hora que ele tem que ficar em pé e que hora que ele tem que sentar. Outra coisa é você ir lá e não conseguir passar, por exemplo, a mensagem. Não, mas aí o latim eu já acho bonito demais a conta. Mas aí Eu você não ia ia numa entender missa em nada. latim. É Não como você entender dizer nada. para o judeu brasileiro falar para rezar as orações judaicas em Uhum. português. Ele nunca vai fazer isso. Porque a língua divina deles, a língua sagrada é o hebraico. uhum. Ele fala português porque ele mora aqui no Brasil. Mas ele conhece a língua. É Ele diferente conhece do a língua. brasileiro que não conhece o latim. Mas nem todo judeu brasileiro necessariamente sabe o hebraico. E reza na Mas sinagoga. o que- Por quê? Não, mas o que tá na sinagoga ali, ele conhece. Nem sempre. Eu vou te falar por É. quê. Quando o padre rezava em latim, ele estava fazendo preces de intercessão pelo povo. Uhum. O povo sabia que o padre estava intercedendo por ele. Claro. Então, não necessariamente eu precisava de saber o que o padre estava dizendo. Eu tinha consciência que era uma oração de intercessão. Daí Sim. nasce a devoção de rezar o terço na hora da missa. Porque como não se entendia o latim, rezava-se o terço. Enquanto o padre fazia a missa intercedendo pelo povo. Pessoa. Daí nasce a tradição de tocar o sino na hora da consagração, para que o povo soubesse que chegou no momento de ajoelhar. Tocava o sino para a hora de levantar. Né? São sinais. Hoje eu ouvi falar que rezar um terço é uma missa. Não. Não? Nada substitui a missa. Nada sobre a face da terra substitui a missa. Mas na pandemia, quem não podia ir na missa rezava um terço em casa, Mas né? daí, na pandemia, nós temos que entender que a gente não podia ir para a igreja. Você não Sim, tinha sim. Aí missa, os né? bispos, que são os apóstolos, a autoridade é deles. E deve ter acontecido isso na gripe espanhola também, ela não vai na igreja, Tudo, no mundo ó, todo, sim. reza o terço em casa. O mundo inteiro, os católicos do mundo inteiro rezaram em casa. Mas por- um terço não é uma missa, Não, então. nunca vai ser. Nada no mundo será maior do que a missa. Minha avó Nada. rezava 10 terços por Você dia. pode ir para Romaria a pé todo ano, 4 vezes ao ano. Ah, não não fala vale isso. uma missa que você participou. É por isso Não que eu vou fala na isso, missa, tá lógico. vendo? Por isso que eu vou na missa. Por isso que eu vou na missa. Nenhum sacrifício vale uma missa. Nada é maior do que a missa. Nenhuma promessa vale Não, uma missa. não.
Absolutamente. Caramba, tem gente fazendo muita promessa errada, Mas então. não, tem. Eu vou na Romaria A doação é maior do que a missa. Nada é porque maior isso que a tá missa. Sendo... Não, A qual que é missa- o maior exemplo de Cristo? Morrer na cruz. Por quê? E a missa é o memorial da morte do Cristo na cruz. Por doar tudo que ele tinha pra alguém, não era? Que era Deu a vida Deu para a vida, nossa doou. salvação. E o que Então é a a missa? doação pode ser uma coisa Não. tão grande quanto Não. a missa. Não é. E se eu doar a minha Não vida? é porque a missa é o memorial da morte de Cristo. A missa nós recordamos o Cristo crucificado. Nós descemos à mansão dos mortos e ressuscitamos. Não se esqueçam disso. A missa nós revivemos o Calvário. A missa não é só ceia, não é só o lugar para comer o pão e o vinho consagrados. É o lugar onde nós assistimos o Padre ser crucificado no Cristo. Novamente. Portanto, nada substitui a missa. Eu vou todo ano para a Romaria a pé, mas não vai num domingo à missa, a sua fé é estéril. Você jamais dará frutos. Jamais. A gente não pode julgar assim também. Não né? estou julgando, estou afirmando. Não pode. Estou afirmando. Eu concordo, Nada padre. é superior à missa. Tem gente que não vai na missa E é bonzinho. e é muito bom. Não tô falando Uma de bondade. pessoa- Nós estamos falando de orações. Você perguntou, o terço vale uma missa? A Não, pergunta foi sim, essa. sim, Não estou sim. perguntando se a pessoa é boa ou se ela é má. Eu estou dizendo que ela pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas se ela achar que o terço é superior à missa, ela está errada. Exato. Não, isso eu Uma concordo. caminhada é maior do que a missa. Nada não é é. maior do que a missa. Você pode ir daqui a Aparecida do Norte. Eu vou oferecer meu sacrifício. O sacrifício é seu, meu filho. A missa é o sacrifício de Cristo. Cara, a salvação é uma parada muito difícil, assim, viu? Mas o Cristo deixou isso. Quem quer me seguir, pega a sua cruz e vem. Eu quero avisar que o meu caminho é o da porta estreita. É porque às vezes você faz o que Cristo falou e mesmo assim você pode não ser salvo. Não, se você fizer, você vai ser salvo, mano. Em algum momento É que você não faz. em algum momento vai ter uma pedra no caminho Então ali, aí e você você não vai fez. e você não vai ser salvo. E tem gente que não faz nada que Cristo falou e na hora vai ser salvo. Tem. Você sabe que tem. Parece que o jogo mudou. Quem é que está julgando? Se ele se Não, arrepender, não tô né? Se julgando ele se ninguém, não. arrepender, Mudou. Eu tô julgando. Senhoras e Eu tô senhores. julgando, Pedro? Tá sério? Eu tô julgando? Não foi julgamento. Tem gente que não faz nada a vida inteira e vai ser salva. o cabeleiro julga muito. É julgamento? Não, é uma constatação isso aí. O que eu estou dizendo da Santa Missa é uma verdade, não é nem constatação. Não, eu sei, é uma verdade, é uma Eu verdade. estou te dizendo nada Mas substitui a a missa. salvação, ela não é fácil. É isso que eu tô Não, falando. mas assim, Jesus não é nunca fácil. prometeu que seria fácil. Você pode orar, você pode ir em todas as missas, em alguma hora você vai tropeçar e não vai ser salvo. Mas em que momento Jesus falou, me segue que vai ser, aguinha com açúcar? Não falou, mas, Mas qual que é o mas tropeço que você quer fazer? e o Porque se problema, você perde uma e missa, o você é problema salvo, é que mano. tem gente que não fez nada e vai ser salvo. Fala um porque- que não fez nada e vai ser salvo. Tem isso não, você é eu doido? não aponto